Muito bem, vamos lá para os nossos resumos da matéria e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Grécia Antiga. Bem, como é que a gente começa falando? Nós vamos começar falando de onde ela está, né? Ou do que era essa Grécia Antiga para começar. Bem, a Grécia, como localização geográfica, é uma área absurdamente montanhosa, recheada de pequenas penínsulas, algumas penínsulas maiores, como a do Peloponeso. O seu mar é cheio de ilhas e algumas áreas bastante férteis, em planícies que são relativamente isoladas. Na antiguidade, essas montanhas tinham muito mais vegetação do que hoje, e esse litoral, que com a abundância de ilhas era bastante recortado, bastante acidentado, era cheio também pelo mar Egeu, que facilitou bastante a ligação por mar entre esses locais, fazendo com que os gregos se tornassem bons navegantes. Assim, apesar dessas características, as montanhas e o mar também acabaram deixando as cidades gregas meio que isoladas entre si, fazendo com que aquilo que a gente chama de Grécia seja, na verdade, um aglomerado de cidades, pequenas cidades-estado, que se uniam quando era conveniente por algum inimigo externo ou por alguma outra questão. Falando visualmente, nós estamos falando disso aí. Essa é a Grécia Antiga. Indo da Macedônia, basicamente, a gente incorpora a Macedônia principalmente depois de Filipe II e Alexandre, mas se estendendo até o que a gente chama de Ásia Menor, nas fronteiras com o Império Persa. A Grécia tem a sua própria periodização histórica. Um período chamado de Pré-Homérico, também conhecido por Creto Micênico, 20 séculos antes de Cristo, ou seja, uns 2000 anos antes de Cristo, até o século 12 antes de Cristo. É o período onde a Grécia começa a ser povoada, onde nós já encontramos um povo original chamado de Pelágicos, mas que ela começa a ser povoada, primeiro por aqueus, depois eólios, jônios e por fim os dóricos. Um período homérico, onde nós já temos algum registro escrito, registros esses deixados pelo poeta Homero, os poemas épicos Ilíada e Odisseia. Ilíada, que trata da guerra de Troia, se chamava Ilion por isso, e Odisseia, que trata de Odisseu ou Ulisses e sua volta para casa. Todos eles fazendo referência ao conflito entre troianos e gregos. O período arcaico, onde as diversas cidades-estado gregas começam a se desenvolver e nasce o conceito de polis, ou seja, da cidade em si e do cidadão. Um período clássico, onde nós temos o grande apogeu das cidades gregas, caracterizados principalmente por Atenas e por Esparta, onde se organizam como cidades-estado politicamente muito fortes, até o fim, depois dos conflitos, principalmente entre Atenas e Esparta, onde nós vamos ver o período helenístico, a decadência da polis, onde o Império Macedônico acaba assumindo o controle da Grécia, e nós vamos ver a ascensão de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, para aí então serem dominados pelos romanos. Mas bem, como é que a gente pode começar isso? Pelo período creto-micênico ou pré-homérico. Como eu disse, os primeiros povos que chegaram até lá são os pelágicos. Não sabemos de onde eles vieram. A única coisa que nós sabemos é que os pelágicos já estavam lá há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 20 séculos antes de Cristo. E é a partir daí que começam a vir as levas de invasões. A Grécia não foi ocupada simplesmente, ela foi invadida. A primeira, os povos micênicos. A maior cidade da época era Micenas. E aí nós vamos ver a leva, aqueus, jônios e eólios. E assim nós vamos começar a perceber o quanto o mapa vai mudando, como o mapa vai se transformando. Os micênicos, ou aqueanos, vão se desenvolver muito devido ao contato com a maior civilização da época, que era a cretense. Os cretenses eram chamados de civilização minoica, por causa do rei Minos de Creta. Ok? Era uma cidade absolutamente comercial, para que todos lembrem, Creta é uma das maiores ilhas da região, e lá em Creta havia algo que os gregos posteriormente não vão levar muito a sério, que é o poder matriarcal. Em Creta, o poder maior estava com as mulheres tinham privilégios.
Creta é invadida no século XIV a.C. pelos aqueus. Os aqueus vão mudar essa característica, vão impor um modelo patriarcal, controlar o Mediterrâneo Oriental e assimilar boa parte da cultura de Creta. Assim, fazendo com que a civilização creto-micênica receba uma grande transformação. Tenha uma das grandes transformações da sua história. E é a partir daí que vai se abrir o período homérico, porque nós vamos ver o mapa mudar e as principais cidades começarem a se organizar. Muito bem. Dessa forma, a maior referência que nós temos, o maior evento é a Guerra de Troia, que possivelmente ocorreu mais ou menos entre 1300 e 1200 a.C. Nós temos aí as histórias da Guerra de Troia bem ligadas a uma mistura entre conceitos históricos e mitos, histórias, lendas, enfim. Nós temos a questão de Menelau, um rei que seria da região do Peloponeso, ou seja, onde ficaria Esparta, perder, no caso, a mulher, com a qual ele não dava a mínima, Helena, mas que era esposa dele, e muito bonita, por sinal, para o príncipe Paris, de Troia. O príncipe Paris foge com Helena, e Helena acaba se casando com ele em Troia e ficando com Paris lá. Menelau, então, ofendido, junta os gregos em uma grande guerra para recuperar a sua honra. E a partir disso, eles começam, então, um grande conflito, que na verdade tinha como interesse o controle do Estreito de Bósforo. Se vocês forem observar o mapa, onde está escrito Ilium, vocês vão ver que tem uma pequena faixazinha de água. Essa pequena faixazinha de água é o Estreito de Bósforo, que vai ligar ao Mar Negro. Então é interessante ter a passagem para grandes áreas de circulação de mercadorias. A guerra, teoricamente, pode ter sido começada por causa de uma mulher, ou por Helena de Troia, enfim, mas a verdade é que era um interesse comercial. Assim, a partir de Homero, a Odisseia depois vai narrar como o herói Ulisses volta para casa. Aliás, é importante reparar que é de Ulisses também a ideia do cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia. Assim, após a destruição de Troia, a última leva de invasão chega. Chega entre 1200 e 1100 a.C. e são os Dórios, que são nômades, guerreiros, conhecedores da metalurgia do ferro. Eles conseguem dominar as cidades do centro-norte e forçam a saída de todos os povos gregos que já estavam lá, fugindo da escravidão por meio de suas mãos. Assim, acontece o que nós chamamos de primeira diáspora grega. Eles atravessam o Mar Egeu, vão para a área menor e fundam basicamente 3 cidades: Mileto, Éfeso e Halicarnasso, como nós podemos ver aqui no mapa. Mileto, Éfeso e Halicarnasso. Assim, nós vamos começando pouco a pouco a ver as rotas, como esses povos chegaram. Nós temos aí os jônios, em cor de abóbora. Vocês podem ver que eles fazem 2 voltas, uma que vai chegar em Atenas, ou Ática, e outra que vai chegar a Mísia e próximo a Troia. Ou seja, os troianos também eram um tanto quanto jônios. Depois, os eólios, em verde, e vão habitar a Tessália, Etólia, Beócia, Acaia e Arcádia. Os aqueus vão seguir direto para Knossos, Creta, atravessando o Mar Jônico, indo em direção ao Chipre, indo em direção à área menor, uma área próxima à Lícia, até que chegam os Dórios, que é essa linha amarela. Vocês vão ver que eles vão em uma determinada direção, depois eles descem em direção à Península do Peloponeso, onde nós vamos ter aí Messênia, Lacônia e todas as outras áreas que eles vão dominar, inclusive a ilha de Creta. Bem, aqui temos uma outra forma de vocês entenderem um pouquinho dessas expansões. É só comparar: o que tiver de verde são os Dórios, o que tiver de cor de abóbora os eólios e amarelo os jônios. Vocês vão entender onde cada um se estabeleceu. E ali, bem onde você está escrito atual Istambul, nós temos ali o Estreito de Bósforo que eu citei anteriormente. Ora, o período homérico é marcado pelas comunidades familiares, as famílias.
É daí que vem o termo genus. Genus vai nos dar genético, é a ideia de genética familiar. Era uma economia agrária autossuficiente, ou seja, feita apenas para cada família tinha a sua, e o líder era o pai, ou o pater familias, o pai da família que administrava as funções. Ora, é importante a gente entender que a partir disso, com o aumento da população, essa administração do pai precisará ser mudada, porque as famílias precisam se unir para se fortalecer. Assim nós vemos a evolução social se dando por causa da pobreza do solo. Haviam poucas áreas férteis e muitas bocas para alimentar. Então nós temos o genus, com o líder, o pater. Quando nós unimos vários genus, ou seja, várias famílias, nós criamos frátrias. Daí vem fraterno ou amizade. Essa fraternidade, essas frátrias, eram lideradas pelo guerreiro ou o pai da família mais forte. Das frátrias, a união de frátrias gera as tribos, o que vai nos dar o filobasileu, um pequeno administrador. Ainda não é um basileu, ainda não é um administrador completo. Isso nós só vamos ter quando eles chegarem ao conceito de demos. Demo não tem nada de demoníaco, tem a ver com povo. A palavra demo, em grego, tem a ver com povo. Demo é povo. E a partir de cada povo, nós temos o basileu. O basileu é um chefe militar, um chefe religioso e um chefe político. Repetindo, o basileu é um chefe religioso, militar e político. E, finalmente, conforme cada povo, cada demos, os demos vão crescendo, nós temos a formação das cidades-estado com os nomes que nós conhecemos. E aí, a partir daí, cada uma vai organizar uma própria forma de organização política. Temos, por exemplo, Atenas, onde nós temos a parte alta da cidade, ou Acrópole, reservada às questões religiosas. Nós temos a Ágora, que era onde se fazia política. Essa era Atenas do século V a.C., Atenas clássica. Bem, ainda é nesse período homérico, entre os séculos 12 e 8 a.C., que surgem as divisões sociais. Nós temos o nascimento da propriedade privada com a evolução gentílica. Assim, nós começamos a ter ricos e pobres, e principalmente começamos a ver que as mulheres são cada vez mais submetidas a um papel secundário na sociedade. As cidades gregas sofrem uma segunda diáspora, dessa vez não é por uma invasão, mas porque precisam encontrar mais terras férteis, e isso faz com que surjam colônias e colônias distintas em áreas distintas. Primeiro, o Emporion, que seriam estabelecimentos comerciais em lugares distantes, lugares onde eles podiam guardar produtos para serem revendidos. Era como se fosse um entreposto comercial. E a Apoiquia, ou lar distante, que era uma cidade independente, embora guardasse, de alguma forma, alguma lembrança da cidade que lhe deu origem, mas era uma cidade independente. Bem, aqui nós podemos ver como essas colônias gregas se desenvolveram. Vamos esquecer um pouquinho o mar Egeu, e vamos agora para o mar Mediterrâneo e o mar Jônico. Ali nós vamos ver Tarento, que pode ser chamado de Tirento também, Siracusa, Nápoles, parte da Córcega, Nice, onde hoje é França, Marsella, onde hoje é França, parte no Egito, onde nós vamos começar a ver as colônias gregas ou por Emporion ou Apoiquia. Abre-se então o chamado período arcaico, que vai nos dar as grandes cidades que vão fazer sucesso posteriormente. Primeiro, a Esparta ou Lacedemônia, na península do Peloponeso, para que você possa localizar, dar uma olhadinha aí no mapa. Você vai ver a península do Peloponeso, está escrito ali Esparta logo em cima. E logo um pouquinho mais acima de Esparta você vai ver Mar Egeu, Atenas. Agora você sabe. Bem, assim, ela se dá, como nós sabemos, com a chegada dos dórios, e era uma região habitada pelos aqueus antes. O que os espartanos tinham como ideia? Formar um soldado. Eles eram descendentes de guerreiros, então nada mais natural. A sociedade espartana se dividia dessa forma. Os espartanos, os únicos que eram considerados cidadãos, eram descendentes dos dórios, eram a aristocracia guerreira, os donos de terra guerreiros, chamados de cidadãos soldados. Todos eles
eram soldados por formação e fazendeiros por conveniência. Os periecos, homens livres, que eram descendentes de povos que já estavam lá, mas que se entregaram aos dórios. Então esses foram mantidos livres, mas não tinham direitos políticos, não podiam interferir na política. Em geral, até tinham uma vida que podiam levar porque se dedicavam a comércio, artesanato, não eram ricos, nunca seriam milionários, por assim dizer, mas conseguiam viver de maneira livre. E temos os iliotas, que era a maioria absoluta da população, escravizados, descendentes de povos que não quiseram se render aos dórios. Bem, a política espartana em si se dividia de forma muito própria. Primeiro nós tínhamos o eforato, os 5 éforos que tomavam conta de tudo o que havia na cidade. A última palavra era sempre deles. Era um executivo do governo espartano. Fiscalizavam se todos estavam obedecendo às leis, inclusive os 2 reis, porque Esparta era uma diarquia, tinha duas figuras reais, e tomavam conta da vida econômica dos cidadãos, para que eles pudessem, de alguma forma, pagar sempre os impostos e tudo mais. Essa diarquia, 2 reis, um era para funções religiosas e judiciárias, outro para funções militares, como nós podemos ver na figura do próprio Leônidas. A Gerúsia, a Assembleia dos Anciãos, que era responsável pela elaboração das leis, e a Ápila, os cidadãos mais jovens, que elegiam os mais velhos, os membros da Gerúsia, e davam ou não valor às suas decisões. Ou seja, quando a Gerúsia decidia alguma coisa, ela precisava ser aprovada pela Ápila. De nada adiantava os mais velhos falarem alguma coisa se os mais jovens não aprovassem. Assim se mantinha um equilíbrio de poder. Dessa forma, nós vemos também Atenas, descendentes dos jônios. A sua posição geográfica lhes dá a vantagem de terem escapado das invasões dos dóricos e tinham outra facilidade, os pireus. Os pireus são um porto, mas não é um porto feito por homens. É uma estrutura natural no litoral de Atenas que servia como um porto. Era um porto natural e que lhes permitiu um desenvolvimento comercial gigantesco, onde eles puderam, assim, aumentar a sua riqueza. Estabeleceram um modo de produção escravista, ou seja, baseavam-se no trabalho forçado de escravizados, mantiveram a base econômica como agricultura, porque haviam terras férteis, e uniram a agricultura ao comércio, fazendo com que comércio e agricultura andassem juntos e eles tivessem muitas vantagens com isso. Essa sociedade ateniense se dividia entre quem eram os cidadãos, os eupátridas, ou bem-nascidos, donos de terras, por isso nobres. Então eles tinham as terras mais férteis e ali tinham mais voz política. Um segundo grupo que até era considerado de cidadãos, mas tinham menos força, os gorgóis, os pequenos agricultores, donos das terras menos férteis, mas ainda assim, de alguma forma, considerados até cidadãos, mas não tão importantes quanto os eupátridas. Temos os demiurgos. Esses já não eram mais cidadãos, tinham que trabalhar para viver, artesãos e comerciantes. Por último, nós temos aí a base da sociedade, que eram aqueles completamente marginalizados. Os tetas, miseráveis, servos, que tinham que vender sua força de trabalho de todo jeito. Os metecos, são estrangeiros, se dedicavam geralmente a artesanato e comércio. Os atenienses eram absolutamente xenófobos, detestavam estrangeiros. E na base de tudo isso, os escravizados. Os escravizados sempre na base de tudo. Bem, Atenas contou com uma série de mudanças jurídicas ao longo da sua história. A primeira delas em 624, com Drácon, quando as leis passam a ser escritas e registradas publicamente. Assim, todos aqueles que quisessem saber como uma lei era, saberiam e poderiam, de alguma forma, se manter mais informados e se autodefender. Temos Solon, que acaba com a escravidão por dívida, que era um grave problema porque cidadãos atenienses estavam escravizando outros cidadãos atenienses. Então, ele vai criar um outro órgão para dar uma impressão, isso é importante. A impressão de participação política traz paz. Dá uma impressão de participação política. Ele pega todos os membros, todos os representantes de todas as regiões da cidade, da polis,
e cria a bulé, que é um órgão político. Ainda assim, ele vai criar um outro órgão com poder maior, a eclésia, que poderia aprovar ou não as leis da bulé, e era uma assembleia popular. E, por último, ele separa o jurídico, transformando o jurídico no Elie, ou Tribunal de Justiça. Só que isso não resolveu os problemas dos atenienses. Na verdade, acabaram surgindo mais problemas. Porque o poder acabou corrompendo, ou o desejo por poder acabou corrompendo os membros daquela sociedade. Assim, Pisístrato, que é um cidadão ateniense, promove um golpe impondo uma tirania. Cabe aqui a gente pensar direito. Nesse momento, a busca por poder está levando Atenas a um colapso. Ele governa entre 546 e 527 a.C. e é substituído pelos seus filhos, Hiparco e Hípias, que também vão governar. Hípias é o último dos filhos de Pisístrato que governa e é deposto em 510. Assim, começa a democracia com Clístenes, que vai governar de 510 a 507. É um período curto, mas extremamente importante, porque Clístenes consegue reequilibrar Atenas. E ao reequilibrar Atenas, ele deixa o governo posteriormente, alguns bons anos depois da sua morte, para a chegada de Péricles, que consegue governar uma cidade equilibrada entre 463 a.C. e 431 a.C. Equilibrada e forte. Importante lembrar que o cidadão ateniense não muda. Precisa ser homem, acima de 35 anos, filho de pai e mãe ateniense e dono de terras ou posses. Traduzindo, se você fosse pobre, não seria cidadão. Se você fosse mulher, jamais seria cidadã. Se você não fosse filho de Atenas, de pai e mãe ateniense, você não seria cidadão. Óbvio, teria que ser homem. Bem, essas reformas criam uma democracia que não é bem uma democracia, mas é a base da que nós temos. De Demo, povo, Kratos, poder. É uma democracia direta, ou seja, o próprio cidadão vota, não participativa. O que isso quer dizer? Não tem outros grupos sociais falando, e escravista, baseada no trabalho de escravizados. Clístenes reorganiza a população, divide a população em 10 tribos, e aí cada tribo mandava 50 representantes para a bulé, como nós falamos. A bulé fazia leis que eram aprovadas pela eclésia. Os cidadãos atenienses, aqueles que tinham o direito de voto, é que decidiam no final. Mas, pouco a pouco, o número da bulé foi aumentando até para 500 membros. Esses 500 membros se revezavam com 500 membros em média por mês. Isso também não acontecia, tá, gente? Porque no final das contas, nem todo mundo tinha essa condição. E o ano ateniense era de 10 meses, o que deveria dar mais ou menos 5.000 representantes políticos por ano, o que não era uma verdade em si, mas chegava próximo a esse número algumas vezes em alguns momentos. Ora, quando um cidadão fugia muito do comum, do senso comum ateniense, eles tinham o costume de fazer a pessoa cair no ostracismo, que vem de ostrakon, que era um tipo de ostra, na verdade, de cerâmica, que acabava levando, poderia também ser escrito em conchas de ostras, tá? Só para eu deixar claro, poderia levar essa pessoa a ter que viver 10 anos fora da cidade. Isso era viver no ostracismo. Essa situação fazia com que, pouco a pouco, uma elite política surgisse. Bem, daí vamos ao período clássico, é o apogeu. Nós temos as chamadas guerras médicas ou guerras médico-persas. E dessas guerras nós vamos ter a decadência. A primeira das guerras é contra Dario I e a segunda contra Xerxes. A partir das guerras médico-persas, nós vamos ter conflitos entre a Confederação de Delos e a Confederação do Peloponeso, que faz com que eles sejam invadidos pela Macedônia. Vamos às guerras médicas. Bem, primeiro, obviamente, ela é entre os gregos e o Império Persa. Os medos ou persas, a gente já sabe que medos e persas unidos formam o Império Persa, acabam entrando em conflito devido a confusões que os gregos da Europa começam a arrumar com as cidades gregas da Ásia Menor, que haviam se unido voluntariamente ao Império Persa.
Isso leva à primeira batalha de Maratona em setembro de 490 a.C. Esparta e Atenas não aceitam um acordo com o Império Persa. Dario I, então, organiza a passagem de suas tropas para o território grego e, com 50 mil soldados na região de Maratona, enfrenta 11 mil soldados gregos. Basicamente 10 mil hoplitas de infantaria e 1.000 de uma das cidades mais próximas. Isso vai fazendo com que, pouco a pouco, os soldados persas achem que vão ter vantagem. Mas é aí que entra a figura do general ateniense Temístocles, que vira a batalha. Tecnicamente falando, também aí teria surgido a ideia da prova olímpica de maratona, porque um soldado chamado Filípides teria saído correndo de maratona, subindo as serras, as montanhas gregas, em direção ao local onde estavam os atenienses reunidos para formar a defesa da Grécia. Assim, esse soldado Filípides teria corrido 42 quilômetros e, ao dar o recado, teria caído morto. Até porque ele estava armado, e isso teria sido demais para o esforço para ele. Bem, vitória dos gregos na primeira batalha. Passando assim, nós vamos para a segunda parte das chamadas guerras médico-persas, onde nós vamos ter uma nova invasão. Dessa vez, 11 anos depois, com Xerxes. Xerxes invade em 479 a.C. Ele retoma essas ações contra os gregos, só que vai com 300 mil homens e 1.000 navios. Os persas enfrentam as forças espartanas nas Termópilas, onde Leônidas vem a morrer. Tem a história dos 300 de Esparta, que Leônidas leva a luta para um lugar onde os números grandes dos persas não valiam nada, porque as passagens eram muito estreitas. Mas Leônidas acaba derrotado, morre, e os persas ocupam boa parte da Grécia, inclusive Atenas. Atenas havia sido evacuada, mas a cidade é queimada. Então, novamente, entra a figura de Temístocles, que leva os gregos para fazerem uma armadilha contra os persas em Salamina, que é uma baía, um lugar onde os navios dos persas não teriam condições de navegar, não teriam condições de manobrar. Assim, eles são basicamente destruídos e esmagados, porque enquanto uma parte dos navios que estava com Temístocles servia de isca, outra parte da frota espartana entrou por trás dos navios persas, destruindo-os. E era ali que estavam as armas e os recursos dos exércitos do Xerxes, que teve que se retirar. Assim, levando à decadência do seu império e à segunda vitória dos gregos. Após essa vitória, nasce a Liga de Delos, liderada por Atenas, em 477 a.C. Todas as cidades gregas pagavam tributos para que eles formassem um exército e uma frota naval para impedir outra invasão persa. Só que isso, pouco a pouco, foi fazendo com que esse crescimento econômico levasse também Atenas a uma certa corrupção. Bem, temos o governo de Péricles, que era sobrinho de Clístenes, e nós já falamos sobre isso. Temos a construção do Partenon, que é um dos maiores símbolos religiosos da Grécia Antiga. E, ao final de todos esses conflitos, Atenas continuou exigindo, dessa vez já com ameaças, que as demais cidades que faziam parte da Liga de Delos continuassem pagando seus tributos. Bem, Atenas acaba se tornando mais poderosa que as demais cidades, mas isso leva ao surgimento da Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, em uma coalizão entre Esparta, Corinto, Megara e Tebas. Há uma guerra, explode uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, que começa em 431 a.C. e só acaba em 404 a.C. Esparta, Corinto, Megara e Tebas conseguem derrotar Atenas e, pouco a pouco, Esparta, que toma a liderança, passa a cometer os mesmos erros que Atenas havia cometido. Assim, Tebas, que era uma antiga aliada de Esparta, se volta contra Esparta e derrota Esparta, fazendo Esparta e Atenas, que eram inimigas, se unirem para derrotar Tebas. Quando Esparta e Atenas fazem isso, ao final de todos esses conflitos, em 362 a.C., a Grécia está completamente destruída. O que faz, em 338 a.C., o rei da Macedônia, Filipe II, dominar a Grécia inteira.
Filipe II não tem muito tempo para saborear sua conquista, porque ele acaba morrendo envenenado, possivelmente por sua própria esposa, mãe de Alexandre o Grande, que temia por Filipe II ter tido uma segunda união e ter nascido um segundo filho. Conta-se a história que, inclusive, a segunda esposa de Filipe II, bem como seu filho recém-nascido e toda a família, foram mortos por ordem da mãe de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, dá continuidade à expansão do Império Macedônico. É importante a gente lembrar que Alexandre o Grande é aluno de Aristóteles, que por sua vez foi aluno de Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates. Logo, ele era, de fato, um rei filósofo. E aí, nós vamos ter o Império Macedônico. Tudo o que está em destaque é Império Macedônico. Ele domina todas as áreas, até basicamente a fronteira com a Índia. Todas as áreas. Ora, e qual é o legado cultural dos gregos, então? O que eles deixaram para nós? Primeira coisa que nós precisamos lembrar sempre: língua, poesia. A própria palavra democracia é uma palavra que vem do grego, como nós vimos. As questões religiosas. Isso é muito importante porque os deuses gregos, com formatos humanos, aproximam muito a ideia de religiosidade do homem. As leis, o conceito de justiça, isso é importante, o consenso popular, o que o povo acha que deve ser feito, o acordo da maioria. Bem, não só isso. Nós temos também o teatro, que é algo absolutamente importante. Não podemos tirar a importância das artes. É pelas artes que o homem muitas vezes expressa aquilo que está pensando. Ele fala isso, dos seus sentimentos, dos sofrimentos, dos êxtases, de tudo mais. O teatro e a arte são uma forma de ver o mundo essencial. E nunca pensem que ela é descartável. Você precisa de artistas, assim como precisa de cientistas, e todos nós precisamos. Bem, temos também as ciências, muito importante, a gente sabe disso das aulas de filosofia. Boa parte dos filósofos eram estudiosos da natureza. E isso era uma coisa que eles faziam em busca de se tornarem cada vez mais honestos, virtuosos, corajosos, bondosos. Nós temos as Olimpíadas, que eram um festival para honrar Zeus. E aí nós tínhamos, inclusive, as guerras parando. Porque todas as vezes, de 4 em 4 anos, quando surgiam os Jogos Olímpicos, todas as guerras paravam e nós tínhamos as homenagens a Zeus. Dessa forma, nós aqui encerramos um pouquinho essa nossa discussão sobre a Grécia Antiga. Em breve voltamos falando sobre Roma. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.